Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos refletir um pouco no Salmo 44. Não perca ao final da leitura do Salmo uma reflexão. Deus tem uma palavra para você. Ao músico-chefe, para os filhos de Corá, Masquil. Nós ouvimos com nossos ouvidos, ó Deus, nossos pais nos contaram que a obra tu fizeste nos dias deles, nos tempos antigos. Como tu expulsaste os pagãos com tua mão e os plantaste, como tu afligiste os povos e os expulsaste. Pois eles não conseguiram a posse da terra por sua própria espada, nem seu próprio braço os salvou. Mas a tua mão direita, o teu braço e a luz do teu semblante, porque tu os favoreceste. Tu és meu rei, ó Deus. Comanda livramentos a Jacó. Através de ti empurraremos para baixo nossos inimigos. Através de teu nome pisaremos nos que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste de nossos inimigos e envergonhaste aquele que nos odeiam. Em Deus nos vangloriaremos por todo o dia e louvaremos o teu nome para sempre. Selá. Mas tu nos abandonaste e nos envergonhaste, e não vai adiante dos nossos exércitos. Tu nos fazes dar a volta por causa dos inimigos, e aqueles que nos odeiam nos despojam para si. Tu nos deste como ovelhas separadas para alimento e nos espalhaste entre os pagãos. Tu vendes o teu povo por nada e não aumenta a tua riqueza com seu preço. Tu fazes de nós vergonha para os nossos vizinhos, desprezo e escárnio para aqueles que estão ao nosso redor. Tu fazes de nós o provérbio entre os pagãos, um balançar de cabeça entre os povos. Minha confusão está continuamente diante de mim. A vergonha da minha face me encobriu pela voz daquele que insulta, blasfêmia por causa do inimigo e vingador. Tudo isso nos sobreveio, contudo, não nos temos esquecido de ti, nem lidamos falsamente ao teu pacto. Nosso coração não se voltou, nem os nossos passos se desviaram do teu caminho, embora tu tenhas dolorosamente nos quebrado no lugar dos dragões e nos coberto com a sombra da morte. Se nos esquecemos do teu nome, do nome do nosso Deus, ou esticamos as nossas mãos para um Deus estranho, Deus não esquadrinha isso? Pois Ele conhece os segredos do coração. Sim, por tua causa somos mortos todo dia, somos contados como ovelha para a matança. Desperta, porque dormes, ó Senhor. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e esqueces a nossa aflição e a nossa opressão? Pois a nossa alma está prostrada sobre o pó. Nossa barriga está encostada sobre a terra. Levanta-te por nosso socorro e redime-nos por causa da tua misericórdia. Glória a Deus. Um salmo um pouco confuso, porque começa com louvor e exaltação, lembrando das coisas maravilhosas do passado e depois uma lamentação. É um salmo de instrução, que traz ensinamentos para nós nos dias de hoje. É um salmo direcionado aos filhos de Coré. É um salmo de instrução. Eles olham para trás, em primeiro lugar, as vitórias alcançadas. E depois, eles olham para o presente, com lamento, com desespero, pedindo socorro. Depois eles encerram olhando para o alto, para a misericórdia, para a benignidade do Senhor, que é para sempre. É um contexto
onde estavam enfrentando uma guerra nacional, um apelo de vitória, porque era uma batalha exaustiva e foi uma derrota coletiva. Estavam passando por uma crise em Jerusalém. Era um lamento do povo de Israel. Não era um salmo pessoal como costumamos ver os salmos de Davi, mas era um salmo coletivo, era uma nação clamando. Eles clamavam, mostrando para Deus que das outras vezes eles pagavam pelo pecado, mas desta vez eles não estavam pecando porque eles tinham a consciência limpa. Eles estavam agora sofrendo por causa da justiça. E quantas vezes, por fazermos um pouco mais puxado para o certo, não andarmos como a maioria, como a multidão, sofremos escárnios, sofremos zombarias e sofremos afrontas, porque o mundo anda no caos e clama pela injustiça. O mundo atual, a gente vê uma falta de justiça, ou seja, pessoas que se perseguem, fazem mal uns aos outros com más intenções. E quando nós que servimos a Deus, que professamos o nome de Deus, procuramos fazer de uma forma certa ou não nos conformamos, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Quando a gente foca na palavra de Deus, quando a gente foca na vontade de Deus, quando a gente foca no que a Bíblia nos ensina, no que é certo, muitas vezes somos confrontados pela multidão que faz tudo errado, achando que é comum, porque todo mundo faz assim. Mas como sempre tem costume dizer às mães, você não é todo mundo, você é separado, você é escolhido, você é especial, você foi escolhido por Deus para trilhar o caminho da justiça, da verdade. Portanto, vamos aprender um pouco, porque vamos vivendo uma vida cercada por altos e baixos. Uma hora vitórias, mas logo após vem o sofrimento, vem alguma derrota aparente. E eu sempre lembro uma frase judaica: por trás de toda aparente escuridão, há sempre uma grande luz a ser revelada. Resta nos focar no aprendizado que o momento difícil nos traz e olhar pelos olhos da fé. A luz de Deus, porque é Ele que clareia a nossa mente. Quando buscamos a Ele de todo o coração, podemos enxergar um final de bênçãos, porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então vamos galgar melhores estados, lugares melhores, mas quando passarmos pelo fogo ou pelas águas, lembrando que Deus está conosco, porque assim é a sua promessa. Então, quando parecer que Deus lhe abandonou, não se desespere. Lembre-se dos livramentos concedidos por Deus no passado, aos nossos antepassados. A Bíblia está cheia, repleta de livramentos, de vitórias. Eu gosto de lembrar que Deus não livra da tempestade, Ele livra na tempestade. É dentro da tempestade que Ele dá o livramento, porque Ele espera a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa submissão. Ele não livra da fornalha, como Ele não livrou os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, de caírem na fornalha, mas Ele estava com eles, Ele era o quarto homem e Ele estava presente, dando o livramento. Então, nos resta confiar que Ele é o mesmo, que Ele foi no passado, Ele é hoje no presente e Ele sempre será no futuro e de eternidade a eternidade. E com certeza Ele vai restaurar sua vida, Ele vai reverter essa situação, porque Ele é o Deus que tudo pode, tudo está em suas mãos. Tudo já está consumado. Essa época era a época da lei, era Deus com o povo de Israel. O povo tinha que pagar pelo pecado, o povo tinha que suportar a ira de Deus e vivenciar, depois contar com a misericórdia e a benignidade. Mas Ele enviou o seu Filho amado Jesus, que entregou a sua vida.
ele pagou a dívida, porque através de Adão todos pecaram. Mas, como foi dito, levantou-se um homem, por um homem veio o pecado, mas por um homem veio a libertação e a salvação. Então Jesus já pagou a dívida, mas é pela fé que nós vivemos o tempo da graça. É pela fé que eu já tenho o perdão. É pela fé que eu vivo a nova aliança, o novo concerto através de Jesus, que ele recebeu toda a ira de Deus pelo pecado em meu lugar, em seu lugar. Então a gente medita um pouco rapidamente, porque ele diz assim, ele começa dizendo: nós ouvimos com nossos ouvidos, ó Deus de os nossos pais contaram que obra tu fizeste nos dias deles, nos tempos antigos, como tu expulsaste. Veja que ele diz tu expulsaste, não foi eles expulsaram. Tu expulsaste os pagãos com tua mão, foi a mão de Deus que fez tudo, não foram eles os grandes heróis da Bíblia. E os plantaste. Como tu afligiste os povos, tu, então sempre se refere, foi Deus que fez, não foram eles, pois eles não conseguiram a posse da terra por sua própria espada, nem seu próprio braço os salvou, mas a tua mão direita, o teu braço, a luz do teu semblante, porque tu os favoreceste. Eu quero chamar atenção para esse pedacinho, foi a luz do teu semblante. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Como essa semelhança? Eu recebi essa revelação de uma forma tão gloriosa. Eu falo muito sobre sermos imagem e semelhança de Deus. E eu falo que imagem e semelhança nos atributos que Ele colocou em nós. Pensamento, livre-arbítrio, poder de escolha, de decisão, sentimentos. Somos seres maravilhosos. Mas eu entendi que quando esses heróis da Bíblia realizaram milagres, foi refletindo a imagem de Deus. Eu recebi essa revelação quando eu meditava, quando Elias estava diante dos 450 profetas de Baal, e eles com o seu altar a Baal clamavam desesperadamente, se retalhavam, clamando por seu Deus para que descesse fogo e consumisse o altar, o holocausto colocado por eles. Mas Elias, quando reparou o altar, ele reparou, ele consertou, ele arrumou. E nós, para que nós possamos refletir a imagem de Deus, nós precisamos reparar o nosso altar, nós precisamos reparar a nossa vida, nós precisamos consertar aquilo que está errado, porque nós temos que estar refletindo a imagem de Deus. É com a justiça, é com a retidão, é com a verdade. Louvado seja Deus. E como Elias estava andando com Deus, seguindo as ordens de Deus, seguindo e servindo com sua submissão, com sua entrega total, ele estava à disposição de Deus. Quando é que nós estamos à disposição de Deus? Será que temos dado prioridade a Deus? Será que temos colocado Deus em primeiro lugar? Será que estamos dispostos a largar as coisas do cotidiano, a largar os prazeres, a largar aquilo que tem tomado tanto tempo de nós, e quando não queremos dedicar sequer uma hora na presença de Deus para ouvir a sua palavra, a sua voz, para receber uma instrução, porque esse é um salmo de instrução. Louvado seja Deus. E quando Elias reparou aquele altar, e ele disse aos seus servos: pode colocar água, bota água aí 3 vezes, pode colocar águas, bastante, molha tudo, que é para dificultar mais ainda, porque o meu Deus é grande, o meu Deus é Deus de milagre. E aí, quando ele fez uma oração simples, Deus mandou fogo do céu e consumiu todo o holocausto. E todos viram e disseram: só o Senhor é Deus. Porque ele disse: por que cocheais em 2 pensamentos? Ele fez essa pergunta. Porque se queres servir a Baal, servi. E se quer servir a Deus, serviu. Então a gente precisa escolher se quer servir a Deus, se quer ver Deus trabalhar na nossa vida, se quer ver Deus responder a nossa oração. Temos que consertar o nosso altar.
E assim a gente se lembra que ele refletiu a imagem de Deus naquele momento. Não foi Elias que resolveu a situação. Não foi Elias que livrou sua própria vida, porque ele poderia ter sido morto ali. Não foi Elias. Foi a imagem de Deus refletida através da vida de Elias. E é isso que eu tenho que ser, é isso que você tem que ser, refletir. Então ele disse: foi o teu braço e a luz do teu semblante, porque tu os favoreceste. Deus está pronto a nos favorecer em toda e qualquer situação de perigo quando clamamos por socorro. E ele continuou dizendo: tu és o meu rei, ó Deus, é tu que comanda o livramento de Jacó. Ele começa a lembrar do que Deus fez a Jacó. Então ele vai ali: pois eu não confiarei, no verso 6, no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos. Aí ele volta lá para trás, né? Ele fala do presente: não vou confiar no meu arco e nem é a minha espada que vai me salvar, mas é tu que salvaste no passado e salva hoje. E ele diz no 8, que é a primeira parte, esse salmo é dividido em 3 partes, esse último verso da primeira parte: em Deus nos gloriamos por todo dia e louvamos o teu nome para sempre. Selá. Aí uma pausa para reflexão, porque sempre foi assim. Vinham as vitórias diante das guerras e eles louvavam o nome do Senhor todos os dias. Aí agora ele vem com a segunda parte do salmo, com a lamentação: mas tu nos abandonaste, nos envergonhaste, e não vai adiante do nosso exército. Porque ele sabia que todas as vezes o exército deles não era a força do exército, era a força de Deus que ia na frente. Mas dessa vez teve uma derrota. Então ele diz: mas agora dessa vez o Senhor não foi na frente do nosso exército, foi por isso que a gente perdeu. E agora começa a lamentação aqui: porque tu nos deste como ovelha separada para alimento, nos espalhasse entre os pagãos. Então, ele lembra, no caso, o apóstolo Paulo, ele se lembra desse salmo, quando ele fala lá assim: nós somos entregues à morte todo dia, lá em Romanos 8, 36 e o 37, eu vou ler rapidamente: por amor de ti, como está escrito, ele disse. Então ele está se referindo: pois por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, o 37 diz: porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eles sofreram, mas hoje nós temos a graça, nós temos Jesus. Ele nos amou. Então ainda mais acima, no verso 34, por ali, ele vai falando: quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos acusar? Né? Se é Deus quem nos justifica por meio de Cristo. E ele diz: quem nos separará? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Né? Então nada pode nos separar quando colocamos a nossa confiança em Deus, quando acreditamos de fato. E aí eles começam com a lamentação, fala no verso 15: minha confusão está continuamente diante de mim, a vergonha da minha face me cobriu, pela voz daqueles que insultam, blasfema. Quantas vezes nós sofremos, né? Como eu já citei, a gente passa por tanta coisa, por pessoas que nos afligem, simplesmente porque não vamos no meio da multidão fazendo o que eles fazem. Né? Então ele diz que a sua mente está perturbada, há uma confusão dentro dele, porque essa confusão nos aflige também. Deus, eu tenho feito tudo certo. Nesse momento eles estavam com a consciência limpa e eles disseram: ó Deus, mas por quê? Né? Por quê? Porque tudo isso nos sobreveio se nós não lidamos falsamente. Nós não temos esquecido de ti, nós cumprimos o teu pacto, nós guardamos a tua aliança, né? O nosso coração não se voltou, né? Não retrocediu, continuo andando nos teus caminhos, os nossos passos não se desviaram do teu caminho, né? Aí ele pergunta: Deus não esquadrinha isso? Pois ele conhece os segredos do coração. Então ele faz esse confronto e nós precisamos, porque não resta somente lamentar pelo que estamos passando e dizer continuamente à nossa própria alma:
Deus esqueceu de mim, Deus não está vendo, mas Deus não me ama? E por que Ele deixa eu passar por isso? Por que está acontecendo? Mas por que eu? Por que com a minha família? Mas por que com o meu ente querido? Por quê? Por quê? Por quê? Enchemos a nossa alma com os porquês? Isso é colocar um confronto diante de Deus. Podemos, porém, de forma humilde, a querer saber o que Deus quer de nós, porque se não pecamos, se temos uma consciência limpa, como o povo clamava naquele tempo, aí ele mesmo responde, é por causa da justiça. Então, se Deus está fazendo-nos passar por alguma coisa pela sua justiça, então é melhor perguntar: o que queres de mim? O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça, Deus, para sair dessa situação? Aí ele vem no finalzinho do salmo, né, dizendo que a alma está prostrada no pó, eles já estão caídos, né? Mas no 23 ele diz: desperta, porque dormes, ó Senhor, levanta-te, não nos rejeites para sempre. Ou seja, Senhor, dá um basta nessa situação, não suportamos mais. Vem em nosso socorro, ele clamou, e quando ele diz desperta, nós lembramos da tempestade quando ele estava com os discípulos e foram para a outra banda do rio e Jesus foi tirar um cochilo. E a Bíblia fala que os discípulos se apavoraram quando viram a tempestade e chamaram: mestre, mestre, acorda! Não se te dá que pereçamos, você não está vendo que a gente vai perecer? Acorda, socorre-nos. Clamaram, então nós precisamos clamar. E aí a Bíblia diz que Jesus, com uma calma, uma tranquilidade, disse: mar, acalma-te. Tempestade, aquieta-te. E tudo se fez bonança novamente. Então, se ele está no barco, se temos a nossa confiança firme, porque ele repreendeu os discípulos ali, vocês têm pouca fé? Então precisamos colocar a nossa fé firmada na palavra de Deus. Por isso precisamos meditar todos os dias para alimentar a nossa fé, alimentar a nossa confiança, para que, como o apóstolo Paulo disse, nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará do amor de Deus. Nem a perseguição, nem a doença, nem a fome, nem a nudez, nem nada, nada, nada nos separará do amor de Deus, quando a nossa confiança está firmada nele. E por fim, ele encerra com o verso 26. Levanta-te por nosso socorro e redime-nos por causa da tua misericórdia. Em outra tradução, por causa da tua benignidade. Então ele termina afirmando que a benignidade do Senhor é grande, é eterna, é de geração em geração, que a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos e está ativa, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas ela está estendida sobre nós. Deus está pronto a nos livrar, está pronto a nos salvar, está pronto a nos curar, está pronto a libertar. Através de Jesus Cristo, ele já consumou tudo, tudo está consumado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas, mas é pela fé que nós assumimos o lugar que nos é de direito. Assuma a sua vitória hoje, comece a agradecer, comece a louvar a Deus, aumente a sua confiança, a sua fé, que Deus está te vendo, Ele não te esqueceu, Ele te ama, Ele está contigo. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.